Bom, gente, boa madrugada a todos, né? Vamos começar a segunda parte do capítulo sobre gases, né? A segunda parte que eu disse a vocês, né? Que se dividir em gases perfeitos ou ideais, tanto faz. Aqui a gente vai ver duas coisinhas. A gente vai dividir essa segunda parte também em duas partes. A gente vai ver a lei geral dos gases e aqui as transformações gasosas, que são três: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Onde cada uma tem uma variável constante. A lei geral dos gases, ela envolve três variações: pressão, volume, temperatura. Esta em Kelvin, como a parte anterior, certo? A lei geral dos gases, ela obedece à seguinte relação: você vai ter duas pressões, dois volumes e duas temperaturas. Mas como isso se relaciona? A fórmula é a seguinte: P1, V1, T1. O gás tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Como ele vai ser transformado, né? Ele vai ter uma transformação gasosa. Então ele vai ter, após essa transformação, uma outra pressão, um outro volume e uma outra temperatura. Reforçando, P é pressão, é inicial de cada nome, V é volume e T é a temperatura. Lembrando que essa temperatura é em Kelvin, certo? Essa é a fórmula geral, né? Nas transformações gasosas, como eu disse no começo, você vai ter sempre uma das três variações que vai ser constante. Na transformação isotérmica, você vai ter das três variações, pressão, volume e temperatura, uma não vai mudar. A temperatura. Temperatura constante. Ou seja, a temperatura não muda. Sendo assim, como é que vai se comportar a equação? Eu sei que a lei geral é essa aqui, ó. Se a temperatura não muda, então não precisa eu ter essa temperatura na equação. Então vou aqui, ó.
tira a temperatura, só vai aumentar cálculo, certo? Aí isso vai sobrar com a equação P1, V1, P2, V2. Pronto. Ah, professor, mas isso é uma fórmula nova? Não. É apenas uma derivação daqui. Certo? Se você conseguir desenvolver essa aqui, você desenvolve todas as outras. Ó, isotérmica, temperatura constante. Corta o T. Sobra o quê? P1V1, P2V2. Certo? Já a transformação isobárica, das três, a pressão que é constante. Aí você tem a lei geral. Se a pressão é constante, eu tiro o P. Sobra o quê? V1, T1, V2, T2. Pronto. Por fim, tenho a transformação isovolumétrica. O próprio nome já induz uma interpretação, né? Vai ser aqui o volume constante. Eu vou ter a lei geral e eu vou tirar o volume. Sobra P1, T1, P2, T2. Certo? Vejam que eu só preciso saber essa lei. Isso aqui não são fórmulas novas. São oriundas daqui. Então, se eu sei o que significa uma transformação isotérmica, eu sei que a temperatura não está envolvida. Aliás, está envolvida, mas ela não muda. Se eu sei o que é uma transformação isobárica, a pressão não muda. Então eu vou tirar o P da fórmula. Se eu sei que eu tenho uma transformação isovolumétrica, o volume não muda, eu vou tirar o V da fórmula. A questão ela pode vir assim, dizendo claramente, temperatura constante, pressão constante, volume constante. Ou ela pode usar o termo técnico. Aí você tem que saber o que é. Isotérmica, tira a temperatura da fórmula. Isobárica, tira a pressão. Isovolumétrica, tira o volume. Certo? Então, vamos a alguns exemplos aí para clarear a situação, né? Para ficar melhor, para vocês entenderem isso na prática. Vamos lá, questão número 1. Certa massa de gás perfeito contida em um recipiente de volume 2 litros. 2. Tem temperatura de menos 73 Celsius. Então eu vou precisar fazer aquela soma. Como está negativo, eu vou diminuir. Certo? Vai ficar 250. Sob pressão de meio atm. Pronto. Fechou. Essa massa gasosa é totalmente transferida para outro recipiente. Aí agora o volume é de 1 e a pressão de 1,5. Certo? Devemos elevar sua temperatura de, e que é a temperatura, certo? Veja que aqui ela não diz que nenhuma das variações está constante, então você vai usar as três, que é a fórmula geral, certo? Aí
Vamos lá. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Certo? P1 é meio. V1, 2. T1, 250. P2, 1,5. V1, 1. T2. Certo? Então, a gente vai fazer aqui as multiplicações. Ó, meio vezes 2, 1, 250. 1,5 vezes 1, 1,5. Aqui meio pelos extremos. Ó. T1 vezes T2 vezes 1, T2. Certo? E 250 vezes 1,5. Na verdade, gente, aqui fica só corrigindo, certo? Erro meu, madrugada, sono. Aqui, ó, quando eu diminuir dá 200, certo? Só corrigindo. Aqui, ó, 200, certo? 200. Aqui vai ficar 200 vezes 1,5 dá 300. É a temperatura, certo? Calculamos o T2, certo? Então aqui, ó, simples assim, certo? A gente tem volume, temperatura e pressão. Volume, pressão, pé da temperatura. Ok? Tranquilo? Pronto, vamos para o segundo aqui. Segundo exemplo. Um botijão de gás não pode variar o volume. Ó. Do gás que se encontra em seu interior. Se este for tirado de um ambiente arejado, onde a pressão interna 3 atm e temperatura 15. Veja que o 15 está em Celsius, então eu tenho que somar com 273, que dá 288, certo? É posto sobre o Sol, onde a temperatura, a outra temperatura, né? T1, a outra, T2, 35, não pode. Tem que somar, que vai dar 308. Aí pergunta, supondo que o gás seja ideal, qual será a pressão após a transformação? Certo? Ele diz que o volume não pode variar. Aí você se esqueceu disso. Suponha. Você sabe que a fórmula é essa aqui. Se o volume não pode variar, eu tiro o volume. Sobra P1, T1, P2, T2. P1, 3. T1, 288. P2 é o que está pedindo, né? T2, 308. Meio pelos extremos. 288 vezes P2 dá 288. P2 igual 3 vezes 308, 924. Dividiu P2 vai dar aproximadamente 3,20 atm. Certo? Tranquilo. Não pode variar o volume. Tira o volume da fórmula. Pronto. Sobrou o quê? Pressão,
temperatura. Simples assim. Ok, pessoal. Se tira o volume, então é uma transformação isovolumétrica, certo? Mas a questão diz, não pode variar o volume, já facilita bastante. Terceiro, sem alterar a massa, você tem que ler com atenção, sem alterar a massa e a temperatura. Desejamos que um sistema que ocupa 800 ml volume, a 2 atm, atm é pressão, passe a ter pressão de 0,8. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para V2. Aí você só se lembra da fórmula geral. Certo? Mas diz, sem alterar massa e temperatura. Então, tira a temperatura da jogada. Sobrou P1V1, P2V2. P1 é 0,2, V1 800. P2 é 0,8, V2 é o que a questão está pedindo. Multiplicando, 160 igual 0,8, V2. 160, o 0,8. Você dividir aqui vai dar 200 ml. Fácil demais, né? Acho que vocês vão gostar mais dessa parte que da outra. Da primeira parte do capítulo. Ok, gente? Tranquilidade. Pronto. Para terminar, a gente diz aí. Questão 4. Certa massa ocupa um volume de 800 ml. A menos 23 Celsius. Então tenho que somar aqui. Agora dá 250. Olha aí, tá vendo? Agora tá certo. Numa dada pressão. Qual é a temperatura? Vê só. Qual é a temperatura? Na qual a mesma massa gasosa na mesma pressão, ou seja, a pressão não mudou, ocupa um volume de 1,6 litros. Observe uma coisa, o volume 1 está em ml e o volume 2 está em litro. Não pode. Tem que transformar. 1 litro tem quantos ml? 1000. Então eu vou fazer 1,6 vezes 1000. Vai dar 1.600 ml. Aí a mesma coisa. Você só lembra da fórmula geral. Se é na mesma pressão, tira a pressão. V1T1, certo? V2T2. V1 800, T1 250. Igual V2 1600, T2, a questão pediu. Você pode cortar um zero aqui, ó. Número menor fica mais fácil. 80 vezes T2, 80. T2, 25 vezes 1.600, 40.000. Um zero aqui, ó, fica mais fácil. Fica 4.000 por 8. Dividiu aqui, vai dar 500. A temperatura. Letra D. Certo, pessoal? Essa parte aí, muito tranquilo. Muito tranquilo. Vocês vão gostar mais que a primeira.
certo? É isso aí, até a próxima. Aqui a gente encerra esse capítulo de gases, certo? E na próxima aula já outro assunto. Valeu, pessoal, um abraço.